problemas do Brasil são tão fundamentais, como, por exemplo, repito, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa, as meninas não vão para a escola quando elas estão menstruadas, elas colocam um miolo de pão na vagina para conter a menstruação. São problemas tão fundamentais que tem no Brasil que eu estava escutando coisas totalmente diferentes na academia, sabe? Não problema são de elite. Problema de uma elite intelectual, de fato. Por isso que eu falei do Twitter. Qual que é a minha visão do mundo burra? Vamos lá, vamos bater esse papo. Eu acho que tem um problema de americanização. Sempre. Esse é o maior problema que a gente tem no Brasil. Então estamos juntos na mesma opinião. Sim. Qual que é a minha visão? Porque posso falar sobre isso? Pode, lógico. Porque isso é muito estadunidense. Por exemplo, o Brasil, nós aceitamos a palavra negro e a palavra preto. Na verdade, nós vamos aceitar. Então, essa que é a questão. É que a palavra negro vira nigger e não pode. E não pode. Só que sempre foi aceito. Aqui foi. Mas o que acontece é porque antes disso, antes de ser negro, de ser preto hoje, e o movimento preto falar sobre isso, se você chegasse pra uma pessoa de mais idade, chegasse pra minha avó, quando eu falo, minha avó fala assim, eu vou chamar aquela morena ali. Eu falo, não, vó, não é morena, não é preta. Ela fala, cala a boca, fala baixo. Porque naquela sociedade que ela cresceu e nasceu, preto era cor e negro era raça. Então o negro não se aceitava como preto, aceitava como negro, que é diferente da lógica estadunidense que usava a palavra negro. Aí nos Estados Unidos não pode falar negro. E aí começa a falar palavras que você não pode falar. Aí nós importamos essa lógica para o Brasil. Tanto no identitarismo, por exemplo. Por exemplo, se você chegasse para uma pessoa amarelo asiático de mais de 40 anos e falasse você é amarelo, ele ficaria ofendido. E hoje, por causa do movimento negro americano, aí o movimento amarelo se inspira e fala nós somos amarelos, entende? Então vai mudando as narrativas. E tudo isso após a americanização. É uma importação das pautas de lá. Eu ia além. Eu acho bem isso, e eu acho que por isso que eu falei o negócio do Twitter pra você. Por quê? Qual que é a minha visão? Me interrompe, tá? Vamos bater esse papo. Qual que é a minha visão? Minha visão é o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Tem uma cantora, sei lá, Lana Del Rey, amo. Cantando lá nos Estados Unidos. Ela vai cantar sobre problemas dela, sobre a vivência dela. Isso. A vivência dela é diferente da vivência... É muito diferente. Uhum. Porque ela tem saneamento básico. Ela tem... o povo lá tá tendo problemas americanos, inclusive... Tive recentemente lá, mendigo pra caralho, morador de rua, né? Muito fudido, tá todo mundo na droga e tal. K9. K9. Mas o problema dela, qual que é? O problema dela é o seguinte, cara, o mansplaining é um problema. É exatamente essa questão. Nossa, é isso que acontece. Sacou? O problema dela é o quê? Porra, cara, porque lá é uma sociedade tão mais evoluída. Falando como sociedade, você entende o que eu quero dizer? É tipo, o mansplaining é um problema do tipo, o homem que quer explicar pra mulher como deve ser feito, ou o man interrupting. E aí o que acontece? A fã de 14 anos, não bira, mas a fã, ou o fã de 14 anos... Classe média alta, tá falando. Classe média alta do Twitter, fica lá escrevendo, mansplaining, e até pobre também. Mas sabe o que acontece? É importado para essa pessoa que está ali. Mas sabe o que acontece? Isso é muito verdade o que você está falando. A gente pede qual é a luta que nós devemos lutar aqui por causa disso. E a gente critica o americano vivendo problemas de americano. Uhum. Eu acho que esse que é o problema que eu tenho um pouco com essa... Eu volto a dizer, eu não tenho problema algum com o pessoal da esquerda, chão de fábrica eu falo isso, brincando, mas assim, cara, eu acho o Mano Brown, eu acho do caralho que ele fala, assim, eu acho foda. Mas quando eu vejo amigos meus, assim, pessoas ricas mesmo, que nasceram ricos, eu não nasci rico, mas o cara que nasceu rico, com discurso e com atitude de bosta, eu falo, cara, esse pra mim é o problema do Brasil. Que é o cara que fica lá rotando na rede social discursos que obviamente são lindos, mas na prática não são eficientes. Que eu vejo essa galera falando assim do tipo, não, man interrupted, mansplaining. E aí vem um cara, sei lá, cuidar do saneamento básico de um lugar, a menina tá tão noiada com essa coisa, que ela chama um cara de fascista porque o cara deu uma interrompida nela numa questão. Exatamente. Essa coisa, você fala, caralho, mas tem uma questão aí pra ti, então. Ele tá resolvendo... Tem uma questão pros dois, então. Manda. E a Lana Del Rey, ela vive esse negócio, né? Ela tá lá, é a realidade dela, a bolha dela, né? Sim. Como que a gente faz essa pessoa falar um discurso que vai ser realmente socialmente interessante pra gente? Não tô falando ela. Tô falando de pessoas com referência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é meu, não é de vocês dois, mas Papo de Segunda. Elitismo total. Papo de Segunda total. É pra comer mulher, velho. Elitismo total, elitismo total. Papo de Segunda é um programa da GNT. Adoro. GNT. Adoro ele, cara. Adoro ele. Papo de Segunda é um programa da GNT. GNT, pra mim, é um canal
feito pra uma elite, desculpa. Uma mulher de 40 anos. Elite, cara. Classe Como é que média, faz alta. esses discursos que a gente precisa? Essa informação que tu me traz de Então. menino usar pão na vagina, uma loucura isso aí. Isso é uma coisa, por isso que eu falo, é talvez trazer mais gente. Que nem ele. Ou Mas essa outros. pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? Mas sabe o que acontece também? Eu vou te dizer uma coisa. É interessante sua colocação, porque quando hoje a gente tem um movimento decolonial, né? Que as pessoas na academia, elas estão se voltando. Eu também eu acho que tem a sua serventia, mas tem alguns problemas sobre o decolonial na minha visão, daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas o decolonial está tentando tirar esse foco do norte global e trazer para o sul. Tirar do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e trazer para cá. Mas essa questão é muito importante porque, por exemplo, as feministas, quando elas, as primeiras não, porque não as sufragetes, mas nos anos 60, quando elas vão pedir direito reprodutivo e elas vão pedir também trabalho, aquela reivindicação daquelas mulheres feministas não era para mulheres negras, porque as mulheres negras sempre trabalharam. Elas foram escravizadas, quando elas foram libertas, elas foram trabalhadoras também. Então, são demandas realmente de uma classe muito específica, e até esses termos eles afastam. Mansplaining, manspreading, são sempre em inglês esses termos, todos ghosting e gaslighting. Todos esses termos são em inglês, já mostra que você precisa ter um conhecimento de um lugar. Mas as redes sociais, então, por que eu não acho que é só rico que faz isso? Porque as redes sociais, elas conseguem, a última onda feminista, 2012, foi das redes sociais. Elas conseguem trazer essas pessoas para dentro, e essas pessoas que estão precisando de uma metafísica, de um pertencimento, exatamente. Então, mas o quão perigoso isso acaba sendo? Eu acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso porque você não tem diálogo. E você não consegue, por exemplo, você tem pessoas divergentes na sociedade e você precisa, para ter uma democracia liberal como nós vivemos, você precisa que seja feito acordos, para que leis sejam aprovadas, para que políticas públicas sejam feitas. Então, quando você se desgarra dessa ideia de união, de poder conversar com a pessoa, você não consegue articular coisas boas para o país. Claro, então você vai viver um clima de guerra. Vive um clima de guerra. Porque você começa a ter... Por exemplo, vamos falar do caso Larissa Manoela, dá um exemplo. Tá bom. Eu sei que é um caso, eu não sei quando tá entrando nesse vídeo, não, às vezes já resolveu. A Larissa já matou os pais. A gente não sabe como é que tá a história agora. Rapidinho pra galera, vai que passou. Já acabou. Larissa Manoela, antes de matar os pais, deixa eu contar como é que era a história. Eu não sei que dia tá indo pro ar. Ou os pais mataram. Tem um Nardoni e um Richthofen ali brigando. Não, o que acontece, cara? Eu não quero falar do caso Larissa Manoela, porque eu não tenho nenhum fato concreto, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito preocupado. Pra quem não sabe, a Larissa Manoela é uma atriz do SBT, no caso agora da Globo, mas ela ficou famosa no SBT, no Carrossel, se eu não me engano. Despontou uma celebridade mundial, não sei o que lá, Netflix bombado, séries e tal. E aí, passou um tempo e descobriu que ela, na verdade, ela foi no Fantástico, deu uma entrevista, e nessa entrevista, ela falando com a repórter, ela disse que os pais dela estavam, digamos... como é que eu posso falar? Desviando dinheiro. Desviando dinheiro, sendo antiéticos e várias questões burocráticas. Ela tinha só 2% de todo o valor da empresa, tal. Aí teve a história que ela foi comprar o milho na praia e ela não tinha R$10, teve que pedir pro pai. E aí... Com uma pena, gente. E aí, o que acontece? Acontece pra mim uma coisa que é o grande problema dos tempos de hoje, que chama-se a primeira onda. Que é a minha visão. Achismo, tô falando bosta, que você me corrige aí. O que é a primeira onda? A primeira onda é sempre você olhar a narrativa inicial e você já ter em você o resultado dessa perícia que nem teve. Exatamente. Primeira onda. Se você sair daqui, você pega seu stories e faz um vídeo, fui maltratado pelo Maurício Meirelles, ele cuspiu na minha cara, você sabe que em meia hora eu estarei em todos os sites já julgado. Sim. E condenado. Aí eu tenho que provar, através das câmeras e tal, que isso é uma mentira. E nem vai conseguir provar. E nem vou conseguir provar. Então depende da sua crueldade ou não em relação a mim. Sim. O que aconteceu no caso Larissa Manoela? Beleza. Eu fiquei... Acho que todo mundo aqui ficou impactado com a história. Porque é uma menina, né, tal. Eu nunca tive esse papo com a minha mãe. Nunca tive esse papo com minha mãe, porra. Minha mãe sempre me deu milho. Passou um fim de semana. Domingo, o último domingo, quando eu tô gravando aqui, teve... os pais da Larissa Manoela no programa, sei lá, fofocalizando essas porra desse programa.
E ela teve uma entrevista pra, sei lá, não sei quem que foi, Cris Flores. Cris Flores e tal. E aí eu vi uma porrada de site de fofoca, independente de como ela conduziu ou não, tá? Falando assim, que absurdo dar voz pra esses caras. Uhum. E aí eu fiquei indignado. Eu falei, gente, você tem que ouvir as duas partes. Que momento foi esse que a gente ficou tão alucinado pelo nosso lado que a gente não consegue nem mais ter a noção que o jornalismo funciona dessa forma, que o júri funciona dessa forma. Então é coisa como assim, eu não gosto da forma como você se veste, eu acho isso daí uma coisa de esquerdista maconheiro, eu já te odeio, eu nem sei o que você tem pra trazer. Sim. E eu já te bloqueio, porque eu não quero ver essa porra na minha frente. Sim. Fale um pouco sobre isso. Gente, não tem o que pra falar. É a pós-modernidade, é isso que a gente tá vivendo. É muito triste. É isso. São as pessoas desunidas. Eu queria que elas se unissem. Eu queria que nós soubéssemos, pensássemos em um projeto, sabe, civilizacional, que não está acontecendo mais. É isso que está acontecendo mesmo, Maurício. Você tá correto. Pô, que bom. Mas assim, posso estar errado também. Primeira vez que tu tá correto. Caraca, mano. Do pedreiro eu errei muito. Não.